Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira, e é um privilégio dividir esse momento com você que nos acompanha. Mais do que acompanhar, né? Participa do Vejam Só, interage com o programa, dando as suas opiniões, a sua visão, a sua contribuição para essa construção. E você é sempre muito bem-vindo a participar e fazer parte do Vejam Só. Aliás, não só bem-vindo, né? Nós contamos com essa contribuição também, tá bom? Aliás, por falar em contribuição e participação, vou deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, é mais um canal para a gente poder interagir, conversar, trocar ideias, receber ali a sua mensagem com sugestão de tema, sugestão de convidados e até perguntas e dúvidas para a gente poder conversar. E eu ter a oportunidade ali de dar também as minhas observações sobre os seus questionamentos. Então, fica à vontade, eu recebo muito carinho dos nossos telespectadores e fico muito feliz por isso. E, de repente, falta você ainda por lá, tá bom? Chega por lá que vai ser muito bacana poder conversar contigo também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, nós vamos rodar a nossa matéria de abertura e ela vai apresentar o tema para você. Depois a gente começa, então, a nossa conversa de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o professor Mesaque Nascimento, ele que é da Igreja Batista Central de Guarulhos. Professor Mesaque, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, meu irmão. Amém, obrigado, Zeca. Eu sou muito alegre, é uma alegria inefável de estar aqui pela primeira vez. E digo que sou fã desse programa há bastante tempo e é uma alegria inenarrável, imensurável, e sou grato a Deus, louvo a Deus por esse programa. Está conhecendo aqui o pastor Gilberto Martins, já trocamos uma ideia muito humilde ali, e que esse diálogo seja muito enriquecedor. Amém. Que Deus nos enriqueça com a sua graça e possamos contribuir de alguma maneira para os nossos internados telespectadores. Boa, vai ser com certeza uma oportunidade muito bacana. Obrigado de novo por aceitar o nosso convite. Uma alegria recebê-lo aqui. Espero que o irmão curta a experiência. Amém. E as portas estarão abertas, meu irmão. Bom, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Amém. Congrego ali na igreja Ibaceng, a Igreja Batista Central de Guarulhos. Fica na Avenida Esperança, número 519. Fica no coração de Guarulhos, ali na esquina da Mãe dos Homens, próximo da famosa Praça dos Estudantes. Então, ali, quem conhece a região do centro de Guarulhos, ali, chega facilmente na Avenida Esperança. É uma igreja muito acolhedora, hospitaleira, uma igreja que preza muito pela palavra de Deus. Estamos ali e todos estão convidados para congregar. Amém. E cultuamos o nosso Senhor. Será uma alegria receber a todos. Que bênção, muito bacana. Obrigado pelas informações. E agora, antes da gente continuar aqui o programa, eu vou pedir para o irmão também falar um pouquinho sobre o livro do irmão. Por favor, o que o nosso telespectador vai encontrar no seu material, professor? Amém. Deus me deu essa graça, essa misericórdia de escrever esse livro chamado Bíblia para todo homem e o homem todo. É uma abordagem teológica e prática da suficiência das Escrituras para as indecisões da vida. Esse livro ele trata acerca da doutrina da suficiência das Escrituras, que comumente nós entendemos que a Bíblia ela não somente tem resposta para as questões que envolvem a fé, oração, o que é culto, jejum e assim por diante, mas questões que envolvem a vida em suas dimensões do saber e fazer humano. Por exemplo, não somente questões que envolvem quem é Jesus, quem é Deus, quem é o homem, quem é o Espírito Santo, mas envolvem implicações éticas e que também envolvem as experiências do homem, estando atribuídas crises existenciais, por exemplo, como ansiedade, depressão, traumas. Então, a Bíblia tem resposta para essas questões? Então, nesse livro, eu abordo que sim. Boa, muito bacana. Inclusive, enquanto o professor falava, nós deixamos aí à sua disposição os contatos que ele disponibilizou. Mas se, de repente, passou, você não anotou, não deu tempo, fica tranquilo. Nós vamos colocar tudo lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Aí você pode chegar por lá. Inclusive, se você tiver interesse pelo material, você pode mandar uma mensagem para ele lá também. De novo, obrigado, meu irmão. Que agradeço, pelo Zeca. Amém. Muito bacana. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Gilberto Martins, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, ministério que é parceiro aqui do Vejam Só e, consequentemente, o pastor Gilberto também é um amigão nosso aqui. Pastor, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, graça e paz, meu irmão. Amém, graça e paz. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por esse honroso convite, né? Eu sinto-me honrado, não
Não me acho digno de tal convite, mas estamos aqui pela bondade de Deus. Também de conhecer o amado pastor Mesaque, ali de Guarulhos. Nós estamos ali na Assembleia de Deus, né? Está em Paulista, setor 53, na rua Capitão Eugênio de Macedo, 168, a 100 metros da Praça Silva Teles, a Praça Central. Estamos com os cultos de quarta-feira, sexta-feira, sábado, todo segundo sábado é o nosso culto da Ceia do Senhor, né? E aos domingos, o culto da família. Quero aqui mandar um abraço para o meu pastor setorial, pastor Paulo Moraes, também para o meu pastor presidente, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, e toda a Assembleia de Deus do Belém está muito alegre de poder sempre estar participando por aqui. Um abraço de todo o ministério. Amém. Obrigado, pastor. A alegria é nossa, né, de contar com a contribuição dos irmãos. São irmãos queridos, amáveis e que contribuem e muito com um pouquinho, né? De tanto conhecimento que Deus tem dispensado na vida de vocês, e a gente agradece demais por isso. De novo, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Irmão é de casa, já fique à vontade. Inclusive, os contatos também do pastor Gilberto à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Só você chegar por lá que tá tudo direitinho lá pra você, tá certo? Vamos rodar a nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar o tema, já vai colocar algumas provocações também. Na sequência, a gente volta para dar o pontapé inicial na nossa conversa também. Vejam só. Quando o nosso convívio social nos afasta de Deus, surge uma questão crucial. Como lidar com essa situação? Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde somos influenciados por diversas pessoas e contextos em nosso cotidiano. Porém, nem sempre essas influências são positivas para nossa fé e relacionamento com Deus. Muitas vezes encontramos desafios ao tentar conciliar nossos valores cristãos com as pressões sociais ao nosso redor. Podemos nos sentir tentados a seguir padrões e comportamentos que contradizem nossas crenças e princípios. Essa luta interna entre a influência social e a busca por uma vida alinhada com a vontade de Deus é uma realidade para muitos de nós. A resposta a essa questão começa com uma reflexão pessoal e uma análise sincera do nosso ambiente social. É importante identificar as influências negativas que nos afastam de Deus, seja em relacionamentos, ambientes de trabalho, mídia ou até mesmo em grupos de amigos. Devemos buscar fortalecer nosso relacionamento com Deus através da oração, leitura da palavra e participação em comunidades de fé saudáveis. Ter um círculo de amigos e mentores espirituais comprometidos com a busca por uma vida de acordo com os princípios bíblicos também pode ser de grande ajuda. Lembre-se de que cada jornada de fé é única. Não se compare com os outros, mas concentre-se em seu relacionamento com Deus e no crescimento espiritual. Portanto, qual é a influência predominante em seu convívio social? Como você pode tomar medidas práticas para se aproximar mais de Deus e resistir às influências negativas ao seu redor? Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Já está no ar e com um assunto muito interessante e que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, porque tem alguns aspectos, né? E nós vamos tentar aprofundá-los aqui e a matéria, obviamente, foi muito feliz em apresentá-los. Meus convidados vão fazer a introdução, as considerações iniciais e depois eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, tá bom? Professor Mesaque, como o irmão estreia, vai ter a oportunidade de começar a nossa rodada aqui, tá bom? Como é que o irmão responde a nossa pergunta a tempo? Vamos começar por aí. O que deve ser feito quando o nosso convívio social nos afasta de Deus? Muito bem. Antes de falar introdutoriamente, né, sobre esse tema muito importante, eu gostaria também de mandar um abraço para minha esposa, Elaine, meu filhinho, o Heitor Max, e um abraço também para o pastor Maurício, o pastor da igreja local, Maurício Jacques Lipac, que foi o intermediador. Deus abençoe vocês. Amém. O que fazer quando a convivência social nos afasta de Deus? Bom, Zeca, querido irmão Gilberto, nossos internautas, telespectadores, eu vejo essa pergunta em duas questões. A primeira é uma questão macro, quando a gente pega essa expressão, a convivência social. É uma pergunta bastante genérica, porque aqui a gente vai envolver questões como, por exemplo, a convivência social em casa, convivência familiar,
Pais com seus filhos, filhos com seus pais, os filhos com os seus irmãos e assim sucessivamente. O convívio social no trabalho. Também nós temos aqui o convívio social do entretenimento, que a gente pode colocar como prática aqui as questões de lazer, pessoas que conseguem se relacionar, por exemplo, com o seu barbeiro, com aquela pessoa que você conhece quando você está indo no mercado comprar o seu alimento. E nós temos também o que nós chamamos, tecnicamente, de convívio social teofraternal, ou a convivência ministerial, que é aquele convívio pelo qual nós temos nosso relacionamento com os pastores, com os líderes da igreja, com os nossos irmãos, com os jovens, presbíteros e assim por diante. Abrangentemente, quando a gente pega essas questões de convivência social, no trabalho, familiar, no entretenimento, na vida ministerial, nós temos o relacionamento com crentes e relacionamentos com descrentes. Nós vamos lidar com pessoas crentes em nossas famílias e com descrentes em nossas famílias. Filhos que têm seus pais que são descrentes, aos pais que têm os seus filhos crentes ou descrentes. No trabalho, nós lidamos com pessoas crentes e descrentes. E também tem, fora o relacionamento com crente e descrente, nós temos o principal desse relacionamento. Em outras palavras, nós só teremos um relacionamento com eficiência e eficácia, com um bom resultado, positivamente, tendo como principal dos relacionamentos, que nós chamamos de convívio teorrelacional ou relacionamento com Deus. Por quê? Porque o relacionamento com Deus, ele é o relacionamento padrão, o modelo absoluto, perfeito para a comunhão humana. Então, como posso obter um relacionamento com crentes ou descrentes, tendo como modelo principal o relacionamento com Deus? Então, à medida que me relaciono com Deus, terei maior maturidade espiritual e assim obter paz com todos, inclusive comigo mesmo. Se a minha perspectiva bíblica ela é boa verticalmente, se à medida que me aproximo mais com esse relacionamento que é perfeito, com o relacionamento com Deus, então isso resultará em bons relacionamentos horizontalmente, com crentes e descrentes. Então, essa primeira questão que envolve a questão abrangente ou macro. Nós temos, então, a segunda questão, que é a questão mais individual, ou a questão mais pormenorizada, quando a gente pega aqui a expressão nos afasta de Deus. Essa pessoa que está afastada de Deus, precisamos fazer a seguinte pergunta: o porquê? Porque essa pessoa está afastada de Deus. Então, nós devemos levar em conta ou considerar duas questões aqui. A primeira questão é as questões que levam os fatores externos. Então, em que situação, em que momento, em que circunstância essa pessoa fez com que, ou esse momento está fazendo com que essa pessoa se afaste de Deus? Mas se nós levarmos somente em conta os fatores externos, nós vamos aqui no referencial teórico de Skinner, que é um psicólogo behaviorista que acredita que o comportamento pode ser aprendido de acordo com o seu ambiente. Mas, biblicamente, além dos fatores externos, eu preciso também entender e compreender os fatores internos, o que dentro do aconselhamento bíblico, o Zeca, o pastor Gilberto, nós chamamos de dinâmica do coração, muito elaborado por um norte-americano chamado Jeremias Pierre. Ele vai dizer o seguinte, que nosso coração ele serve como uma dinâmica, o que envolve crenças, afeições e decisões. Em relação às crenças, como que eu enxergo Deus nesses momentos, nessas situações, nessas circunstâncias que está me tendenciando a me afastar de Deus? E quais são as minhas afeições? Estou me sentindo autossuficiente? Os meus braços são capazes de fazer com que eu me lido com essa circunstância, com esse momento, com essas situações? Estou agindo de egoísmo, de auto-ensino, ou seja, eu sou a fonte principal de toda a sabedoria, eu tenho sabedoria suficiente para lidar com essas circunstâncias, com esses momentos. E as decisões, ou seja, pessoas que estão se afastando de Deus, geralmente já tomam algumas decisões inadequadas. Por exemplo, algumas delas querem se vingar, querem se isolar
das pessoas, querem se aliviar com bebidas alcoólicas, com drogas e assim sucessivamente. Então, eu preciso levar em conta, nessa pergunta, são os fatores externos e os fatores internos. Então, resumindo aqui, o que fazer quando a convivência social nos afasta de Deus? Levar em conta os fatores externos, que momento, que circunstância, dentro do âmbito social está fazendo com que eu estou me afastando de Deus. Estou sendo humilhado, humilhada moralmente. Em algum sentido, o que esse momento, o que essa situação está fazendo com que eu não consiga mais enxergar Deus? E levando em conta também os fatores internos. Como estou vendo Deus dentro desse momento, dessa situação? Quais sentimentos estão se passando por mim dentro dessa situação que está fazendo com que eu peque diante de Deus? E quais são as minhas decisões diante de Deus que estão fazendo com que estão afastando de Deus? São adequadas? São inadequadas? Então, preciso coletar esses dados de forma coerente e interpretá-los de forma certamente ou correta para aplicar de uma maneira bíblica e fazer com que aquela pessoa que está se afastando de Deus, ou eu que estou, como por exemplo, se afastando de Deus, volte a enxergar de forma bíblica aquilo que Deus ele quer para o ser humano, esse relacionamento mais íntimo e assim testemunhar Jesus Cristo para a glória dele. Boa. Pastor Gilberto, considerações iniciais do irmão também. O que fazer quando o convívio social nos afasta de Deus? Eu vou começar fazendo uma leitura bíblica aqui. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão, ou o homem, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, há uma recomendação bíblica aqui. Nessa caminhada de pastoreio, de liderança de mocidade, e a gente tem presenciado muito essas coisas. Chega um certo momento da vida, da caminhada espiritual, da caminhada com Cristo, da jornada para o céu, onde as pessoas deixam de praticar ou deixam de exercitar algumas coisas que lá no início eram de muita valia, era de muito... E as pessoas, elas começam, como o salmista no Salmo 73, que diz assim: por pouco, quase pouco, meus pés se escorregaram do caminho, os meus passos, porque eu fiquei olhando a prosperidade do ímpio, como eles são gordos, como eles são viçosos. E quando a gente começa a perder o foco da visão do céu, quando a gente começa a prestar atenção demasiadamente ao externo, como o nosso nobre professor já disse, né? Aos fatores externos e os fatores internos, né? Quando os fatores externos começam a penetrar, a mexer com o nosso interior, começa a ficar perigoso, porque aí aquela companhia que te afasta de Deus, nessa parte não sou um pouco não, sou totalmente radical. Meu amigo, o que me afasta de Deus, para mim, não serve. Porque eu vim já faz algumas vezes que eu vim aqui, já contei parte do meu testemunho de onde eu vim, não é? Então, na região onde estão localizados os estúdios, há quase 30 anos atrás, eu vim aqui para a Boca do Lixo. Então, eu sei o que é vício, eu sei o que é álcool, eu sei o que é noite, eu sei o que é prostituição. Então, eu entendo que qualquer brecha, qualquer situação que me afaste de Deus, eu corto. Eu corto, mas corto pela raiz. Mas eu não corto porque eu não gosto da pessoa, não. Continuo amando e amo mais ainda e vou orar mais ainda. Mas eu corto para me preservar e preservar a minha comunhão com Deus, que está acima de qualquer coisa. A minha comunhão com Deus, que deu seu Filho para morrer por mim, está acima de qualquer coisa. Por mais prezada que seja, por mais raro que seja, por mais caro que seja, por mais belo que seja, por mais encantador que seja, me afastou de Deus, meu irmão. Se eu começar a perceber que aquilo está mexendo com o meu interior, né, eu já procuro afastar aquilo de mim, já vejo que não é bom. E sabe o que é interessante? Que quando nós falamos nesses termos, alguém
né, no estágio de radical. Mas hoje os coaches, né, os conselheiros, primeira coisa que eles dizem, né, e eu acompanho de vez em quando alguns, olha, tudo que te tira do foco, tudo que te tira do seu caminho, tudo que te tira do teu projeto, tira da sua vida. E aí esses homens são ovacionados. Tá certo. Pô, aquele amigo lá que não acrescenta, tira e tal. E muito mais nós, né? Porque o nosso foco aqui não são as coisas terrenas, né? Apesar de estarmos na Terra. Mas o nosso foco é celestial, é espiritual. Nós estamos aqui buscando as coisas do céu. É até uma mensagem que, infelizmente, alguns púlpitos já não se pregam mais, né? Mas o caminho continua estreito, a porta continua apertada. E para chegar ao céu, só chega com renúncia. Só chega... Se não morrer a tua velha criatura, a minha velha criatura, se ela não morrer, for sepultada e ficar muito bem sepultada, né? Não tem céu. Né? Aquele que está em Cristo Jesus, disse o apóstolo São Paulo aos Coríntios, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pastor, o senhor está dizendo, então, para eu abrir mão dos meus amigos? Não, eu tenho amigos de 40, né? Eu tenho já 52 anos, mas eu tenho amigos de 40 anos, de 42 anos, que eu ainda tenho bela amizade com eles, almoço na casa deles, bato papo com eles, mas até um certo limite. Quando eu vejo que não convém mais para mim, eu peço minha licença, com toda educação, com todo respeito, com todo amor, e me retiro. Porque tem alguns ambientes e algumas rodas, né, que não são para nós, alguns conselhos não são para nós, alguns lugares não nos convém estar e permanecer. Passar, evangelizar, ter amizade, maravilha, mas estar e permanecer não é bom. Boa, então aí as considerações iniciais aí dos nossos convidados e aí depois... Agora eu vou colocar a oportunidade para você participar. Na sequência nós vamos aprofundar aqui algumas questões. Tem algumas perguntinhas aqui também. Mas primeiro põe na tela aqui o nosso perfil lá no Instagram. @programa Vejam Só. Quer participar do programa? Chega por lá. Toda a interação você vai encontrar aqui, tá bom? Inclusive as nossas enquetes. Quer votar, quer dar sua opinião, quer participar aqui da nossa construção, chega por lá. Põe na tela aí, por favor, a enquete de hoje, que é a seguinte, ó. Como lidar com as influências negativas? Fizemos uma pergunta, vamos colocar aí 3 opções de resposta. Primeira delas, orar e buscar orientação. Segunda, estabelecer limites saudáveis. Terceira, buscar apoio em uma comunidade cristã. E aí eu posso comentar aqui abertamente, porque eu que faço a enquete, né, com a ajuda do Thomas, nosso estagiário, faltou um item ali, viu, Thomas? Não procurar mais essas pessoas, ser mais radical ali, ou se afastar dessas pessoas, né? Ou se afastar dos lugares, como o pastor Gilberto colocou aqui também. Nós vacilamos nessa daí, Thomas. Marca aí que ponto negativo para nós. Agora que eu estava lendo aqui, eu lembrei. Devia ter essa opção. Mas como não tem, escolha uma dessas 3. Vote. Na postagem seguinte, você justifica. Só não vai botar na justificativa que faltou uma alternativa, tá bom? Que eu já falei que faltou aqui, já tô pedindo desculpa, tá bom? Já sei que faltou. Vai lá, vote e participe, tá certo? Tô esperando a sua contribuição aí também. Professor Mesaque, o problema é o convívio ou sou eu? Muito bom. E só para fazer aqui um esclarecimento, porque quando eu falo convívio, pessoas, lugares, situações, tudo envolvido ali dentro da nossa pergunta, né? Então, o problema é o outro ou o problema sou eu? Bom, muito boa pergunta. As nossas decisões, elas são uma expressão daquilo que está dentro de nós. Foi feito um diálogo anterior aqui que eu achei muito interessante, que tocou sobre identidade, né? Isso é uma questão muito importante para nós levarmos em conta. Existe, inclusive, até um debate, né? Veja só, é histórico nisso, que é o debate na área da soteriologia, leva em conta o arminianismo e o calvinismo. Quando a gente entra na área do relacionamento, nós temos 2 polarizações também, que é o isolacionismo e o emersionismo. O que é o isolacionismo? São pessoas que querem se distanciar por absoluto das outras pessoas, Sim. porque acredita que o relacionamento não são bons. E isso, de uma certa maneira, vai fazer com que ela se afaste de Deus, ao contrário do imersionismo, que são pessoas que enxergam o sentido da sua vida
nos relacionamentos, ou seja, o seu contentamento, a sua satisfação está em se envolver com as outras pessoas. Então, você tem o 880, você tem os dois extremos. Mas quando nós chegamos à questão da identidade, o que é importante também, nós precisamos lidar com a pergunta: quem sou eu diante de Cristo? E a cultura ocidental, ela enxerga diferente dessa cultura oriental, que é muito mais voltada para o próximo de que voltada para si. Inclusive, Zé, se nós pegarmos aqui os pronomes, aqui começa a gente fazer a conjugação dos pronomes, eu, tu, ele, elas. Quando a gente enxerga essa conjugação, pelo menos no hebraísmo, a gente vai enxergar primeiro o tu do que o eu. Então, a cultura ocidental sempre vê o eu como primordial. Esse egoísmo, essa ideia de você enxergar você. Mas quando, biblicamente, nós enxergamos quem somos nós, precisamos primeiro enxergar quem é Deus, para nós entendermos e termos uma maior eficiência nos nossos relacionamentos. Quando eu enxergo biblicamente quem é Deus, eu vou enxergar quem sou eu e, enxergando quem é Deus, seus mandamentos, aquilo que Deus requer de mim nos relacionamentos, eu teria essa capacidade de mudar esse ambiente. Então, começa por mim. Começando por mim, tendo essa referência que é Deus, teria a capacidade de transformar o ambiente. Então, eu não acredito que o ambiente ele tem essa capacidade de mudar a pessoa. Ela pode influenciar, mas se essa pessoa, esse cristão, tiver um alicerce rígido, baseado nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, ela consegue resistir e, mais que isso, mudar esse ambiente. Então, eu preciso conhecer quem sou eu, mas eu só conseguirei reconhecer quem sou eu, reconhecendo Deus, tendo como Deus a nossa principal referência. Nós precisamos conhecer quem Deus de uma forma triuna. Nós temos muito esse costume de conhecer Deus de uma forma muito individualista. Sim. Mas, biblicamente, nós temos o que nós conhecemos, dentro da ortodoxia, a Trindade, Santíssima Trindade. E aí já entra um ponto interessante, né, pastor? Um relacionamento, né? Exatamente. Quando, por exemplo, nós entramos aqui na questão da doutrina da Trindade, que é complexa de ser assim, explicada, mas temos alguns princípios, algumas orientações, alguns nortes da doutrina da Trindade. Nós temos o Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Todas as vezes que o Deus Pai ele é manifestado nas Escrituras Sagradas, nós vemos um Deus que é provedor, um Deus que ele é cuidador, um Deus que ele é protetor do seu lar, que dentro da família, por exemplo, pegando o relacionamento familiar, é a figura do Pai, uma representação do Pai. Quando, por exemplo, nós pegamos aqui a figura do Deus Filho, Jesus Cristo, nós temos aqui aquele filho que ele está submisso ao seu pai. O pai quer ter o cuidado do seu filho. O pai, ele educa, vamos assim dizer, traz o mandamento e o filho obedece ao seu pai. O que Cristo fez, ele veio cumprir a vontade do seu pai. E como é que fica a questão da mãe como representação na família com o Espírito Santo? A Igreja Católica, por exemplo, quis resolver isso colocando Maria. Mas Maria não faz parte da Trindade. É o Espírito Santo. E aí vem uma outra questão. Como, então, nós relacionamos a Santíssima Trindade com a família? Se nós pegarmos, por exemplo, a palavra ruach, do hebraico, ela está no substantivo feminino. Sim. Se nós pegarmos, por exemplo, a criação de Deus com a mulher Eva, Deus chama ela de auxiliadora. O Espírito Santo, pelo menos no contexto veterotestamentário, ele é aquele que auxilia o povo de Israel. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão do novo nascimento, a mulher gera o seu filho fisicamente. Quem é que gera aquela pessoa, tira do lamaçal e faz nascer de novo em águas puras? É o Espírito Santo. E um outro detalhe, esse filme, apesar das heresias de alguns contextos que não são bíblicos, né, mas ele é muito interessante de uma forma geral, a cabana, o Espírito Santo ele é representado por uma mulher. Então, a
Trindade, ela é um modelo desse Deus que é triuno, o modelo padrão absoluto de nos relacionarmos para com o próximo. E aí nós temos o papel da família. O pai, sendo representado, uma simples representação sim. como Deus Pai. O filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Então, esse relacionamento, ele é o quê? Amoroso, unificado. Então, a partir desse referencial que é Deus, nós aqui tiramos algumas lições e princípios. O isolamento, o isolacionismo, não é isso que Deus quer de nós. Okay. Viver isolado não é bom, porque Deus, como referência, ele não é isolado, ele não é individualista. Façamos o homem à imagem e semelhança. Esse Deus é um Deus que ele compartilha, é um Deus que ele gosta de relacionar. Essa relação entre a Trindade é maravilhosa, ela é inexplicável. Então, tendo como esse modelo a Trindade, isso tem implicações práticas demais para a nossa convivência familiar, no trabalho, no entretenimento, na vida ministerial, que acontece muito, e assim por diante. Então, eu conhecendo esse Deus, que não é individualista, mas esse Deus que ele se relaciona, pegando como, por exemplo, a doutrina da Trindade, ele requer que nós aplicamos isso de forma amorosa em todas as áreas do nosso convívio social. Precisamos mais de amor, precisamos mais de unidade, e isso não significa conivência com o pecado. Tá. Depois o irmão vai ter a oportunidade de falar melhor, porque parece então que a igreja não entende isso. Ou não tem esse conhecimento. Calma, daqui a pouco o irmão vai falar. Vou voltar aqui, pastor Gilberto. Vamos lá. O irmão falou dessa questão de cortar pela raiz, deu até um exemplo de amigos próximos. Chega uma hora que o apóstolo Paulo fala que a gente tem que ouvir tudo, mas ficar só com o que é bom. Ouvir tudo, retém o bem. Corretíssimo. Mas se você está... A pergunta é, quando a minha convivência está me afastando de Deus. Então, alguém que está me ouvindo agora pode estar no fio da navalha. O fato de você afastar-se dessa pessoa que não te traz nada de bom, que, aliás, em vez de você influenciá-la, você está sendo influenciado por ela, ela está te levando por um caminho que você já percebeu que não agrada a Deus, meu amigo, escapa-te por amor da tua alma. Continua amando, continua honrando em tudo. E, aliás, ame até mais e ore até mais. Intensifique suas orações. Mas tem companhias que não são boas. As más conversações corrompem os bons costumes. Vovó já dizia, serva do Senhor que já dorme no Senhor. Quem com porco se mistura, para ficar bem simples para você que está me ouvindo, farelo come. O apóstolo São Pedro disse assim, olha, lá na sua segunda carta, esses aí são como nuvens sem chuva, são poços sem água. Nesses aí se cumpre o verdadeiro provérbio que diz, a porca depois de lavada voltou à lama, e o cão voltou a comer o seu próprio vômito. Então tem pessoas, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo fora da igreja não, estou dizendo fora da igreja, estou dizendo dentro da igreja, estou dizendo na sua casa, lá no colégio que você trabalha, lá na universidade onde você está. E, aliás, o campo da universidade, os campos da universidade são um local que nós devemos tomar muito cuidado. Eu conheço de experiência própria pessoas que entraram comigo junto na universidade, mas entraram fervorosas. Deus me abriu essa porta. Louvado seja Deus. Do quarto semestre para lá, já estava no barzinho com a galera, né? Já estava fazendo coisas que não agradavam e que não agradam a Deus, né? Então, as pessoas, infelizmente, logicamente, se você está com a fé firmada em Cristo, você está preparado para toda boa obra, Mas a pergunta aqui é o seguinte, está me afastando de Deus, o meu convívio está me afastando de Deus. Então, meu irmão, se você está percebendo que a tua salvação está em perigo, olha o que disse o apóstolo João, o apóstolo do amor, grande João. 2 de João, verso de número 8. Olhai por vós mesmo, para que não percais o que já ganhaste. Antes, recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo
e não permanece nela, no que? Na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Se alguém vier ter convosco, olha só, apóstolo do amor, se alguém vier ter convosco, trazendo outra doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudais. Verso 11. Quem o sauda pratica as suas más obras. E eu não sou radical. Quem é radical aqui é João que está dizendo isso aí. Para não receber, não saudar. Lógico que João está aqui dentro de um contexto de pessoas que saíram da igreja, que estavam trazendo influências malignas e maléficas para a igreja. E nós temos hoje dentro da igreja pessoas, infelizmente, que andam impiamente, fazendo coisas ímpias, com práticas ímpias. Então, meu irmão, se você percebe que a companhia não poderá andar dois no caminho se não estiverem de acordo. Se a pessoa que está do seu lado, seja um amigo do colégio, pode ser um grande amigo, pode ser um amigo de infância, pode ser o seu amigão da faculdade, que você pega a matéria com ele. Eu peguei muita matéria, e dei muita matéria também. Pode ser pessoa que for. Está te influenciando para o mal, meu amigo, faça o que o escritor aos Hebreus recomendou, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, fique com Jesus. Se a opção é essa, entre andar com quem está te influenciando para o mal e andar com Cristo, pegue a tua cruz e siga Cristo. Pastor, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz, então, para o professor Mesaque, e depois eu volto para o Mesaque para ele complementar a situação. Mas a culpa é de quem, então? É minha ou é do outro? Se eu estou sendo influenciado, primeira coisa, meu relacionamento com Deus já não está bom. Meu relacionamento com Deus, então, primeiro você tem que... Então não afasta de ninguém, não. Firma com Deus. Sim, firma com Deus. Veja bem, tá te prejudicando? Tá te prejudicando? Se recolhe em oração. Porque se está te prejudicando, então você não está seguindo o que disse o salmista no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Olha, não é para andar no caminho, não é para tomar o conselho e não é para se assentar. Então, se você está meditando na palavra do Senhor, está firmado na palavra, as tempestades virão, você aguenta. Você é um homem prudente. Mateus capítulo 7. Assemelhou-ei a um homem prudente. Edificou a sua casa da rocha. Ouve a palavra e pratica. Agora, se você é daquele que ouve, mas não está praticando e está vendo que isso está abalando a tua fé, isso está te mexendo com o teu interior, com o teu íntimo, amigão, se recolhe, volta para a meditação da palavra, busca Deus em jejum e oração, se fortalece, porque é uma guerra, se fortalece, depois você volta com mais força, porque aí você vai ter condição, como luz e como sal, de iluminar e de salgar. Agora, se você não está iluminando, não está salgando, meu irmão, é porque você está sendo influenciado. Aí é difícil. Duas observações. Eu vejo hoje, nesses aspectos, aquela síndrome do Adão, né? Ah, não fui eu não, foi a mulher que me deste. Eu estava tranquilo aqui, pai. Mas me deu aquela mulher aí que lascou. Eu não fiz nada, a mulher que me... Eu vejo aí. E outro aspecto, o que vai ter de gente desse programa falando que vai largar emprego, que vai largar estudo, porque é isso que afasta de Deus, você não vai ver, pastor Gilberto. Por isso que eu falo, a pessoa, às vezes, ela quer só arrumar uma desculpa. Sim. E, às vezes, pode ser a coisa mais simples. Porque, às vezes, eu tô com muito trabalho. Mas o trabalho é bênção. É bênção. O trabalho não pode te afastar de Deus, De fato. mas afasta. Então, por isso que eu gosto de fazer uma reflexão mais do interior, né? Mas eu entendo, viu, pastor Gilberto? Foi mais provocativo mesmo aqui do programa, tá bom? Professor Mesaque, você falou que o isolacionismo não é uma... Ou até extremo, um pouco mais extremo, que não deve ser uma virtude cristã. O cristão ele tem que ser um ser da sociedade, tem que estar envolvido. Minha pergunta é, a igreja parece que não entende isso. Não entendeu e não entende. A Igreja Católica, por exemplo, foi muito reconhecida e conhecida por os mosteiros, essa retirada, nada que envolvesse a carne ou o corpo, né? E parece que muitas igrejas evangélicas ainda hoje tomam isso como um padrão. Exatamente. Primeiro porque falta... Veja que a ortopraxia, a ideia de você ter uma prática
boa, bíblica, ela anda em mão dada com a ortodoxia, com os ensinamentos e a doutrina. Se a ortodoxia, o conhecimento não for adequado biblicamente, isso terá práticas negativas, de um modo mais popular dizer, ruins para a nossa convivência relacional, para o nosso convívio social. A primeira coisa que eu preciso entender é que esse Deus, ele não é um Deus individual. Ele é um Deus que se relaciona com a sua Santíssima Trindade. E Deus requer, como ele sendo esse padrão absoluto, esse padrão perfeito, esse Deus que se manifesta como moralmente perfeito, que nós agimos em todos os contextos e esferas do convívio social, seja no trabalho familiar, da maneira que ele assim estabeleceu para o seu povo. Nós não podemos viver no isolacionismo, porque o isolacionismo é crer que você... ou você tende a entender que as suas capacidades, a sua moralidade, a sua intelectualidade são suficientes para você viver nesse mundo fora do convívio social, fora das pessoas, longe das pessoas, vamos dizer. E uma vez que nós somos seres religiosos, no sentido de que nós somos criatura e existe um Criador, e que esse Criador ele é um ser relacional, nós não conseguiremos, em nossa natureza, no aspecto de doutrina da antropologia, viver isolado. E isso vai impactar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Em um certo sentido, algum curto período, ou até longe período de tempo, nós vamos sofrer. Nós vamos ser impactados. Então, nós precisamos conviver com esse mundo caído, porque o que é a teologia? A teologia é um Deus criador que criou criatura para o seu próximo em um mundo caído, o que nós chamamos de pecado original. Nós somos pessoas que se relacionam com as outras pessoas, com o nosso próximo, porém em um mundo caído, um mundo que está afetado, um mundo que está contaminado com esse pecado. E aí nós podemos trazer agora o que nós chamamos de conflito. Há pessoas que estão 10, 12, 15 anos com a sua esposa, com o seu marido. Esse podemos dizer que seja o melhor do seu relacionamento, porque acorda todos os dias, vê a mulher com aquele cabelo para cima, vê o seu marido com aquele bafo, tem que aguentar esse relacionamento mútuo, mas ainda assim há conflito. Por mais que ele seja o melhor dos relacionamentos, vamos assim dizer, terreno, ainda há conflitos. 10, 12 anos de casamento, ainda há desentendimentos. Ainda aquelas questões de dúvidas, ainda aquelas discordâncias, vamos assim dizer. Mas, independentemente disso, volta àquela questão. É necessário conhecermos quem é o nosso Deus, quem somos nós, quem é o nosso próximo. E assim fortalecer o nosso alicerce e, de uma maneira, agirmos com palavras, agirmos em nossas ações, mediante a dinâmica do nosso coração, de maneira que glorifique a Deus, de maneira que Deus seja exaltado e seja em qualquer convívio social. Não podemos fugir da ideia de que nós iremos entrar em contato com pessoas que são descrentes. Inclusive, até indiretamente. Pode ser que essa poltrona, o sapato que você esteja calçando, essa roupa, foi criado por um descrente, por um ateu, por uma pessoa que não reconhece o próprio Deus. Mas usufruímos isso até indiretamente. Isso é fruto do que nós chamamos da graça comum de Deus. Mas a questão é usarmos e até entrarmos em contato sem ser conivente, vamos pegar o aspecto relacional, sem sermos coniventes com o pecado. É muito falado sobre amor, mas o amor, biblicamente, ele não é conceituado como um substantivo, mas como verbo. O verbo precisa de ação. Então, é possível, sim, mediante, biblicamente, tendo como Deus o principal referencial, esse Deus triuno, o principal modelo. Nós vivemos em um mundo estabelecendo limites, fortalecendo, inclusive, eu gostaria também de um momento, Zeca, de falar sobre como nós podemos fortalecer o nosso alicerce
para que nós podemos estabelecer esses limites quando nós convivemos, por exemplo, no trabalho com pessoas ímpias que têm aquele desejo de puxar o nosso tapete, que tem ciúmes, que tem inveja de nós. Como nós podemos agir de maneira bíblica, de tal forma que não nos afasta de Deus? Então, eu acredito que tendo esse conhecimento de Deus, de nós mesmos, e fazendo com que esse conhecimento ele seja colocado na prática de forma que honra a Deus, fortalecendo esse alicerce através dessa identidade cujo modelo é Cristo Jesus, nós conseguiremos sim entrar em contato, conviver harmoniosamente com pessoas descrentes, sendo sal e luz, e assim Cristo, Deus em Cristo Jesus, ele é exaltado, glorificado. 30 segundos, professor Mesac. Mesmo se esse convívio está me afastando? Porque, assim, a bandeira que o pastor Gilberto levantou é o seguinte. A pergunta é, me afasta de Deus. Me afasta, eu saio fora. Ele falou que ele pode conviver, tá junto. Afastou, sai fora. Não é isso, pastor? Plenamente. Pronto. O irmão está defendendo que não, tem que conviver, ser relacional e tudo mais. E eu concordo. Mas se a situação está afastando, mesmo assim, a pessoa deve permanecer? Ou se esse afastamento é mais do indivíduo e não do outro? Ok, se esse afastamento... 30 segundos, hein? Ok. Se aquela convivência, ela está fazendo com que se afaste de Deus, essa pessoa deverá buscar orientação para algum pastor, para algum líder, de tal forma que buscam um equilíbrio, tá? Que faça que, ao mesmo tempo, ela não se sinta isolada, mas também, ao mesmo tempo, 100% imergida, sem ser conivente, mas também, ao mesmo tempo, isolada. Voltando à questão que eu disse antes. Como? Fortalecendo esse alicerce, a sua identidade em Cristo Jesus. Perfeito. A gente vai precisar encerrar o bloco, mas no próximo, o irmão, na última fala, trabalha um pouco essa questão do fortalecer, porque nós não vamos ter tempo, infelizmente. Pastor Gilberto, então você viu aqui que ele foi, mas quase caiu na sua. Mas agora eu vou lançar uma... Ele está tangenciando para ali. Mas eu vou lançar uma outra pergunta, porque eu tô na linha do professor Mesac, eu vou na linha dele aqui, e acho que Jesus demonstrou isso, porque Jesus foi acusado de ser comilão, beberrão, andar com prostituta, com os cobradores de impostos, com toda a raça ruim. Sim. Jesus estava envolvido. E se Jesus é o nosso exemplo, nós temos que fazer igual. E não vale responder que aqui ninguém é Jesus, porque daí não vale. Porque Paulo falou que tem que imitar Jesus. Jesus estava lá, nós temos que imitar também. É interessante, né? Quem acusava Jesus eram os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os saduceus. E Jesus não andou com eles. Interessante isso, né? Você vê Jesus andando com as prostitutas, andando, entre aspas, né? As prostitutas chegavam, se convertiam e continuavam andando com Jesus. Porque quem não quis se converter não andava com Jesus. Ficou pelo caminho. Foi uma boa correção. Boa. Andando, não. Vinha até Jesus da maneira que estava, a pega em adultério, e a mulher foi pega em adultério. Interessante que, né, o machismo, né? Cadê a outra parte, né? Porque adultério sozinho não dá, né? Mas não trouxeram o homem, né? Na verdade, era uma forma de querer pegar Jesus. Jesus disse, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, todo mundo conhece. Todo mundo saiu fora, ele perguntou, cadê os seus acusadores? Só tem o Senhor. Então, eu também não te acuso. Vá... a condição, e não peques mais. Então, enquanto chegou até Jesus, tinha 6 maridos a samaritana. Chegou com Jesus, acabou essa vida de promiscuidade. Enquanto não estava com Jesus, estava em adultério. Chegou até Jesus, acabou a vida de adultério. Então, assim, a condição para andar com Jesus é o novo nascimento. João 3, aquele é condicional, aquele que não nascer da água do Espírito. E ele estava falando isso para quem? Chefe da sinagoga, um fariseu, Nicodemos, nosso irmão Nicodemos. Você vê que Nicodemos foi tão transformado que depois o próprio Nicodemos foi pedir o corpo de Cristo, né? Virou um cristão fervoroso. Então, o que eu quero acentuar aqui novamente é o seguinte. Você tem amigos, deve ter amigos mesmo. Eu tenho
Muito amigos. Graças a Deus eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amigo. Amo pessoa, amo gente. Meu Deus, se eu ficar sem eu fico louco. Então eu amo pessoas, amo abraçar as pessoas, mas tem um limite. Se o meu amigo do trabalho, eu sou contratado para executar tal tarefa na empresa. Lá eu não sou contratado para contar piada, para ouvir piada, para fazer... Eu sou contratado para aquilo. A minha contratação foi para aquilo. Eu tenho que produzir. Se meu amigo, na hora do cafezinho, lá na Copa, tá falando piada, falando coisas indecentes que não convém, eu não vou ficar com amizade com essa pessoa. Eu não vou ficar dando corda para essa pessoa. Se o camarada lá, a mulher lá do trabalho tá com gracejo, tá com... Eu não vou ficar passando o número de telefone para ela. Eu não vou ficar com graça. Eu vou cortar o mal pela raiz. Porque é assim que acontece. A Escritura aos Hebreus diz assim, ó, para que nenhuma raiz de amargura nasça e vos perturbe. Não vai ser de uma vez. Escute só. O diabo não vai te engolir de uma vez. Escuta, ele não vai te derrubar na primeira, a não ser que você dê uma brecha muito grande. Mas normalmente ele vem circulando. O apóstolo São Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 7 em diante. Está ao derredor. Vigiai o vosso adversário. Se é um adversário, nós estamos numa guerra, meu irmão. Ele colocou o nome, ó, intitulou, vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Meu irmão, um leão, quando ele vai comer uma presa, ele primeiro pega a presa mais fraca da manada, ele afasta a presa da manada, é uma estratégia. Depois que aquela presa doente ou fraca se afastou da manada, dificilmente escapa da mão dele, a não ser que a manada, a igreja, venha e socorra. Então, se você está passando uma situação já está te influenciando, irmão, escapa, é melhor. Boa. Professor Gilberto, mandou muito bem. Escapou bem da minha provocação, viu? Boa. Você só me colocou numa saia. Gostei de ver. Mas é assim mesmo, aqui no Vejam Só, a gente precisa apertar também para levar até você esse conteúdo e óbvio... E que a partir dessas provocações aqui, você também busque, reflita e se aprofunde nas temáticas. Tá bom? Infelizmente, nosso tempo é muito curto, preciso chamar um intervalo. No próximo bloco, meus convidados vão fazer considerações finais e ter tempinho aí para uma aplicação para você, tá bom? Antes disso, coloca aí na tela, por favor, o telefone da grade, código 11, porque a Secretaria-Geral e o telefone é aqui de São Paulo, 3115-0819, 3115-0819. Liga ou manda uma mensagem. Esse telefone é o WhatsApp também, tá bom? Tira todas as suas dúvidas. Aí você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer se preparar para o trabalho do reino, a grade é a indicação do Vejam Só para você, tá bom? Chega por lá que eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo da grade. Além disso, vou deixar aqui para você, ó, os contatos da HIT. Tá igual o pastor Gilberto falou aqui, ó. Não tá satisfeito com o conteúdo das outras, não é agradável, não é edificante. Não vou ver mais televisão. É porque talvez você não conheça a HIT. Vem aqui que você vai ver conteúdo de qualidade, tá bom? Programação pensada e preparada para você e para sua família. Então, tô aqui as redes sociais, tá o site, chega por lá que eu tenho certeza que você vai curtir e não vai se afastar da HIT, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje, recebendo o professor Mesaque Nascimento e também o pastor Gilberto Martins, eles que nos ajudarem nessa caminhada aí, falando sobre essa questão do convívio social e da nossa intimidade ou proximidade com Deus. Foi um bloco onde a gente pôde aprender bastante. Nesse bloco aqui, eles vão fazer as considerações finais e deixar aí para você uma aplicação, tá bom? Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, participa do programa e manda a sua foto. Estão aí as nossas redes sociais para você participar, Facebook ou Instagram. Chega por lá, vá direto nas mensagens e mande a sua foto assistindo ao programa. Junto com a foto,
nome completo, cidade e estado, tá bom? Tô esperando a sua participação. Vamos pôr na tela aí, por favor, as fotos que nós separamos para o programa de hoje. A primeira delas vem lá do Rio de Janeiro, da Taquara, e quem aparece aí nos acompanhando é a Sandra. Boa, Sandra. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, por nos acompanhar. Rio de Janeiro, que nos dá uma audiência muito grande também. Um forte abraço a todo o pessoal da região da Taquara, especialmente a Sandra, tá bom? Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Próxima foto vem aqui de São Paulo, capital. E quem aparece aí pra você é a Jennifer. Acompanhando também o Vejam Só. Boa, Jennifer. Caprichou ali na selfie, mandou aqui pro programa. Show de bola! Obrigado, Jennifer. Deus abençoe muito a sua vida também, tá bom? Encerramos as fotos de hoje, ainda aqui em São Paulo, agora na cidade de São Pedro. E quem aparece aí é a Sônia Aparecida. Boa, Sônia. Olha que foto bacana, Sônia. Obrigado, viu, pelo carinho, por acompanhar o Vejam Só também. Fico muito feliz com a sua audiência. Deus abençoe demais, viu, minha irmã? A sua vida. Super bonita a foto, ó. Lembrou o cabelo da minha avó. Saudade da minha avó também. Obrigado, viu, Sônia, pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida, minha irmã. Fiquei muito feliz de receber e de mostrar a sua foto aqui no programa. Todo mundo que aparecer vai concorrer a esta belíssima caneca, que é um carinho do Vejam Só, né? Para agradecer a sua audiência, tá bom? Eu queria mandar para todo mundo, mas eu não posso. Eu vou escolher um e agora no mês de julho a gente manda aí na sua casa, tá bom? Inclusive, se você for aqui de São Paulo e quiser vir aqui no programa retirar, assiste o programa, retira a caneca, também vai ser muito bem-vindo, tá bom? Meus irmãos, infelizmente o tempo é muito curtinho, 3 minutos para cada um, para as considerações finais e para a conclusão, tá bom? O pastor Gilberto começa, na sequência, o professor Mesaque tem a oportunidade. Pastor, monta com a palavra. Okay. Mais uma vez, quero fazer uma leitura para os nossos ouvintes, né? 1 Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus que recebestes de vós a maneira para a qual deveis viver a agradar a Deus. Assim andai, para que abundeis cada vez mais. Verso número 3. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais de toda a prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santidade e em honra. Então, a minha recomendação prática aqui para cada um de nós: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Efésios capítulo 6, versículo 10, e conheça o seu limite. Conheça o seu limite. Não brinque com o pecado. Não brinque com o seu inimigo. O diabo, ele é ardiloso. O diabo, ele é um articulador terrível. Ele conhece muito bem aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. E, por sorte, ele não vai colocar diante dos seus olhos aquilo que não te agrada e que não te atrai. Então, tem alguém tirando a tua paz? Tem alguém enfraquecendo a tua fé? Te esvaziando? Meu irmão, fecha essa brecha, se fortalece, tá certo? E aquilo que for de Deus para a sua vida, abrace. Aquilo que não for de Deus para a tua vida e tá te afastando de Deus e do foco que é vida eterna. Escuta, a vida eterna é mais preciosa do que qualquer coisa. Eu não estou mandando você sair do emprego, eu não estou mandando você largar a faculdade, eu não estou mandando você abandonar a tua família, não é nada disso. Eu estou dizendo para você se acautelar, se firmar em Cristo, se revestir e conhecer os seus limites. Conheça os seus limites. Paulo disse assim: ainda que meu homem exterior se corrompa, o interior toda a vida se renova. Então, conheça o seu limite. Se você não tem estrutura, se você está com a sua fé abalada por conta... Você já identificou o que está esvaziando a tua fé, o que está te afastando de Deus? Identificou? Parabéns, o primeiro passo. Está muito bem na lição. Então, a segunda lição é: se afasta de tudo que te afaste de Deus. Quanto mais você se achega em Deus, é impossível. Quanto mais você se achega em Deus, mais as coisas da carne vão se afastar da tua vida, meu irmão. Não tem jeito. Então, aquele amigo que só conta piada, que só tiver... Quando você estiver firmado em Deus, ou ele vai vir pro teu lado, ou ele não vai aguentar ficar do teu lado, porque é muita luz para pouca treva. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Gilberto, pelo carinho. Muito bacana a nossa conversa. Que Deus continue te abençoando. Abençoando sua vida, o ministério também. Leve nosso abraço.
todo o pessoal da igreja também, setor 53. 53. Pastor Paulo Moraes. Paulista. Um abraço, meu pastor. Aí na benção, que bacana. Os contatos do pastor Gilberto nós vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Obrigado de novo, meu irmão. Professor Mesaque, 3 minutinhos também para o irmão, considerações finais e uma aplicação. Amém. Bons relacionamentos, eles são construídos com bons alicerces, e alicerces sólidos. E quando nós falamos sobre alicerces, nós não falamos a partir daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós falamos. São expressões daquilo que está dentro de nós, o que nós chamamos biblicamente da teologia do coração, o que envolve essa dinâmica, o que nós cremos, as nossas afeições, nossos sentimentos e as nossas ações. Quando nós pegamos a nossa identidade, ou seja, aquilo que você é, seus talentos, qualidades, experiência, conquista, alvos, crenças, metas, relacionamentos, relacionando com a adoração no sentido de ter uma forma, um padrão, um estilo de vida. E aí nós fazemos algumas perguntas. Em quem eu confio? Aquilo que eu confio me satisfaz? Quem controla o meu coração? Se nós pegarmos a nossa identidade e relacionarmos com essa adoração que está somente em Cristo Jesus, fortaleceremos o nosso alicerce e assim teremos relacionamentos que não são coniventes com o pecado, mas são relacionamentos redentivos, que conseguimos transformar aqueles relacionamentos, aqueles convívios que nós vivemos. Então, quem sou eu? É a minha identidade. Mas aquilo que eu confio, que é Deus, isso vai fazer com que eu tenha relacionamentos com crentes e descrentes de forma que glorifique a Deus. E assim gerará o que nós chamamos de cosmovisão cristã. Ou seja, eu olharei para o mundo a partir de Cristo Jesus. A partir das suas ações, a partir daquilo que ele ensinou, a partir daquilo que ele estabeleceu em sua palavra. É por isso que nós chamamos que a nossa identidade tem que ser uma identidade cristã. Então, se a nossa identidade, aquilo que eu sou, estiver junto com a minha adoração exclusiva a Deus, o meu relacionamento, esse alicerce se fortalecerá de tal forma que conseguirei ter relacionamento com Deus, me aproximarei com Deus e assim terei relacionamentos eficientes, eficazes com o meu próximo. E esse meu próximo vai ver essa luz que está em mim. Há relacionamentos que as pessoas vão fazer, puxa, ele é crente, ele é cristão, então não vamos falar isso com ele. Isso, de certo sentido, vai fazer com que nós estamos desrespeitando ele. Eles vão notar a luz de Cristo em você. Então, de uma forma até prática, para você que está afastado de Deus, mas para você que é pastor, que é conselheiro, gostaria de rapidamente aqui trazer algumas lições práticas. Interaja com essa pessoa que está afastada de Deus. Estabeleça confiança. Construa uma atenciosa e calorosa amizade com essa pessoa. Inspire ele. Mostra que a Bíblia tem esperança, tem motivações bíblicas, ainda há caminho, ainda há uma luz no fim do túnel, que só há somente em Cristo Jesus. Colete e analise dados dessa pessoa. Por que essa pessoa está se afastando de Deus? Em que momento, em qual circunstância? Interprete isso de maneira à luz da palavra de Deus. Instrui, se possível, confronte amorosamente. Induza, ou seja, motive essas pessoas de forma objetiva até ela chegar nas suas metas. Qual é a sua meta? Ter relacionamentos bons, saudáveis, que glorifique a Deus. E faça mudança específica na vida dessas pessoas de tal ponto que ela alcance os seus objetivos estabelecidos. E por último, integre essa pessoa na comunidade dos fiéis. Essa pessoa não pode estar isolada. Essa pessoa precisa de igreja, precisa estar congregando, precisa estar com alguém que oriente, com alguém que esteja a todo tempo aconselhando ela, de tal forma que o relacionamento com o pastor, com o conselheiro, com a sua igreja é um meio também, um instrumento que ela fortalecerá esse alicerce e assim voltará o seu convívio com os demais e assim o seu relacionamento de forma que glorifique a Deus. Amém. Obrigado, Zeca, por essa oportunidade. Você falou sobre a experiência no começo. É uma experiência assim única,
mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Amém. Que bênção. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos vocês, pastor Gilberto e sua família. Deus abençoe a igreja, pastor Maurício, a minha esposa, toda a minha família. Que Deus abençoe você. Amém. E que Deus seja Professor. glorificado, Deus seja louvado sempre. Obrigado pelo carinho, com a atenção com o programa. Os contatos do professor Mesaque também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Espero que o irmão tenha curtido e retorne certeza. outras vezes também, tá bom? Põe na tela aí pra gente poder encerrar o programa de hoje o resultado da nossa enquete. E nós perguntamos lá pra você, né, como lidar com essas influências negativas. 58% escolheram a opção orar e buscar orientação. 34% estabelecer limites saudáveis. 8% buscar apoio na igreja, que foi aquele socorro que o pastor Gilberto até citou na hora do exemplo do leão, né? Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou. Obrigado pelo carinho da sua audiência e pela contribuição com a construção aqui do Vejam Só também, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa. Sempre preparado com muita dedicação, com muito carinho para você que nos acompanha. Forte abraço e até a próxima!